Graça e paz a todos do canal Gerando Vida com a irmã Patrícia. Hoje nós vamos estarmos meditando na palavra do Senhor no livro de 1 Reis 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Deus ele vai aqui sustentar Elias através de uma mensagem que Deus mandou Elias passar para o rei. Porque Acabe era um rei que governava sem a presença de Deus. Ele já começou errando quando ele casou com uma mulher que não era do mesmo, do mesmo contexto daquilo que Deus ordenou para o povo de Israel, que não pegasse mulheres que não estranhas, mulheres que não fossem de Israel, mulheres que não tivessem o temor de Deus, porque essas mulheres fariam com que ele se desviasse. E ele pegou uma mulher que não temia Deus, uma mulher que adorava outros deuses, que trouxe para Israel o pecado da adoração, trouxe os seus deuses estranhos, e o povo de Israel, através disso, eles começou a pecar e a cair. E isso aos olhos do Senhor trouxe um grande Deus não se agradou. E aí Deus manda Elias falar com o rei. E aqui no 1 Reis 17 vai dizer assim: então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui Elias ele estava sendo usado por Deus, foi uma ordem que Deus deu para ele, dele chegar até a Acabe e dizer: olha, não vai chover nessa terra enquanto não for eu não disser, enquanto eu não falar, não vai cair nenhum orvalho, vocês vão passar fome, vocês vão passar necessidade, vocês vão ficar sem água, porque se não há água, as plantações morrem, os animais morrem. Então a água ela é vida na terra. Se não há água, a gente não suporta viver. E aí Deus falou: não, eu vou enviar você vai lá e fala para ele isso, não vai ter água por causa do pecado, por causa daquilo que ele está fazendo na minha cidade com o meu povo, levando o meu povo a pecar. E aqui ele vai dizer no 2: e disse, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui. Aí o Senhor vai dizer no 2 para Elias: ô Elias, saia daqui agora, vai embora. Aí ele vai dizer no 3: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Aqui é Deus instruindo Elias: Elias, você agora deu a palavra, você já falou o que vai acontecer, então agora você saia, porque você tem que sair, porque ele falou com o rei. E Deus sabia que aquele rei ele não era um homem espiritual, não era um homem que estava vivendo a vontade de Deus, que ele poderia sim se levantar contra a vida de Acabe. Mas Deus conhece o coração do homem. Aí Deus disse, aí vai dizendo no 4: e há de ser que beberás do rio, e eu tenho ordenado aos corvos que lhe sustente. Aqui quando Deus fala para Elias sair daquele meio, quando ele deu a palavra, Deus ordenou para ele para um ribeiro, e lá havia água, aonde ele seria sustentado pela palavra de Deus. E Deus falou assim: eu vou enviar corvos para te alimentar naquele lugar. Olha o cuidado de Deus quando nós temos o zelo de falar da palavra dele, quando nós temos o zelo de nos guardar diante do pecado, nos guardar diante da situação que nós estamos vivendo. Muitas das vezes nós somos pessoas que somos confrontados a negar, a dizer não, mas nós estamos ali, não, mesmo que eu pereça, mesmo que eu morra, mas eu não vou negar o meu Deus. E aí Deus falou com Elias: olha Elias, eu vou enviar, você vai para perto do ribeiro, lá terá um ribeiro que eu vou ordenar os corvos que lhe sustente. Eles vão lá te sustentar, eles vão levar pão e água para você. E aqui diz: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao rio, o ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne noite, e bebia do ribeiro. Então Elias ele estava aqui sendo sustentado por Deus. Deus não precisou enviar para ele um homem. Deus não precisou como é que eu vou dizer para você, fazer outras coisas, mas Deus usou as coisas mais
que a gente nunca, eu mesmo nunca imaginaria um corvo chegar na minha casa e trazer no bico um pão, um leite, uma carne, como Deus sustentou Elias naquele momento, porque Deus estava provendo para Elias ali que grandes coisas viria pela frente e que ele teria que ter essas experiências com Deus, que Deus o sustentando usando coisas impossíveis, como um animal, como um pássaro, trazer uma carne, trazer comida para pão. Mas ali era Deus mostrando para Elias que ele estava cuidando de Elias, que ele tinha um propósito na vida de Elias, que a missão dele não ia acabar ali, que ele estava ali pela ordem determinada do Senhor, e Deus mostrando para a nossa geração, para nós hoje, que ele sustenta nós de forma que a gente nem imagina. Muitas vezes Deus fala assim, eu vou te dar algo, você fala, é impossível. Não é impossível. Se Deus falou contigo que ele vai te dar algo, porque ele vai dar, porque ele é Deus. Só que passado muito tempo, a Bíblia vai dizer que esse riacho vai secar. Porque Deus vai dizer para ele assim, agora você vai sair daí, porque você já se foi alimentado, eu já te alimentei, já mostrei que eu sou contigo, que não importa onde você estiver, quem eu vou enviar. Aí Deus envia Elias para a casa de uma viúva, que ela não tinha nada, ela só tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Vai dizer na palavra que ela não tinha muitas coisas, mas Deus vai dizer assim, Elias, eu ordenei aquela viúva para que ela venha te sustentar. E aí Elias vai até ela, e ela vai sustentar Elias conforme a palavra de Deus. Só que eu quero chegar até vocês sobre uma coisa que, depois de grandes vitórias que Elias teve, Elias foi sustentado pelos corvos, Elias foi sustentado por uma viúva que não tinha nada, e depois Deus abençoou aquela viúva, deu para ela mantimento, deu para ela azeite e farinha na botiva que não se secou, que teve até o dia que choveu chuva na terra. Mas só que depois Elias vai confrontar o rei, e ao confrontar o rei, Elias vai falar com ele assim, você chama os seus profetas, que eu vou fazer aqui aquilo que Deus me ordenou. E se os seus profetas são de Deus, se os deuses que você serve é de Deus, vai chover, eles vão fazer com que caia a chuva na terra. Mas se eu sou profeta do Deus vivo, vai acontecer segundo a minha palavra. E você vai ver aqui que depois disso tudo, Elias, ele vai acontecer segundo a palavra que Elias falou. A terra vai acontecer chuva, conforme a palavra do Senhor disse. Elias vai reconstruir o altar. Ele vai reconstruir, ele simbolizando naquele lugar ali, naquele contexto, o altar. Só que depois, Elias ele vai ser confrontado a viver pela fé. E naquele momento ali que Elias faz com que a palavra de Deus se cumpra naquele lugar, que todos veem que ele é homem de Deus, os profetas de Baal vão se cortar, vão derramar sangue, vão chamar os seus deuses, e não vai ser respondido, porque a Bíblia fala que só há um Senhor, que só há um Deus. Eu não posso ir a Deus se não for por Jesus Cristo. E os profetas de Baal, eles estavam invocando todo tipo de deuses. Eles estavam chamando seus deuses, orando por seus deuses de barro, de pedra, orando pelos seus deuses que não era o Deus verdadeiro. E Deus não respondeu à oração daquele povo. Que a Bíblia fala que quanto mais eles buscavam, Elias foi esperando e nada acontecia. Eu quero que, para mim não ficar nas minhas palavras, eu quero que você vá aí para 1 Reis 18, 19. Vamos no 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? O rei errado, vivendo uma vida de pecado, casado com uma mulher ímpia. A mulher ímpia levou os ídolos a Israel a pecar, adorando a outros ídolos, porque Deus falou que a glória dele não dá para ninguém. E ele vai dizer para Elias: é você o perturbador de Israel? Olha o que Elias responde para ele no 18. 18 agora. 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Quando você é de Deus,
Você não tem medo de dizer a verdade, mesmo que você vai cair numa prisão, mesmo que você vai ser condenado a uma forca, como a gente vê em muitos países de pessoas que pregam a palavra e são mortos, são jogados vivos no fogo, enterrados vivos, mas eles não estão negando a verdade, não estão negando a palavra de Deus, que a palavra de Deus é isso, é confrontar o pecado, é ensinar aqueles que estão na idolatria, na cegueira espiritual, que eles estão errados. E muitas das vezes eles estão fazendo aquilo porque eles não sabem que aquilo é errado, que adorar outros deuses, que ir após outros deuses, que pedir em nome de outro Deus, Deus não vai atender. E muitas das vezes eles são enganados por espíritos malignos, que até responde uma oração, porque o diabo também ele tem poder na terra de fazer coisas como lá, ele mesmo falou para Jesus, me pede o pão que eu te darei, adorarás a mim, entendeu? Ele foi falando lá no Sermão da Montanha várias coisas para Deus, dizendo só de pão viverá o homem. E Deus vai confrontando ele na palavra, porque o inimigo ele conhece a palavra, ele era do céu. E ali no Sermão da Montanha está dizendo isso, que ele vai confrontar Jesus na palavra, querer tirar Jesus do foco, direi aos seus anjos, dará ordem aos teus anjos, me respeito para que te guarde, lança-te daqui. Ele fala assim, ô Jesus, pula daqui, se jogue. Aí Jesus falou, não vou obedecer o que você está dizendo. E aqui está dizendo aqui no 19, agora pois envia a junta, aqui Elias aqui vai dizer no 19, agora pois envia a junta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Havia nessa nação 450 homens que adoravam a Baal, a ídolos. Eles faziam seus ídolos, colocavam seus nomes lá, que não vou citar nomes de ídolo nenhum aqui, mas eles colocavam lá e eles adoravam aqueles ídolos. E o ídolo daqueles profetas era Baal. O principal ídolo daquela nação, daqueles 400 profetas que não eram de Deus, eram os ídolos. E aqui está dizendo que os profetas, e a Será, que era uma deusa, que eles adoravam também, que come da mesa de Jezebel, que eles ofereciam sacrifícios, ofereciam seus manjares, oferecia coisa para essa deusa Baal e Será, porque eles acreditavam que eles eram Deus, que respondia a oração. E aqui no 20 vai dizer, então enviou Acabe os seus mensageiros e a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aí Elias vai perguntar assim, até quando vocês vão acreditar em Deus e acreditar nos ídolos? Até quando vocês vão ficar nessa? Ou vocês servem a Deus ou vocês servem os ídolos. Ou vocês creem em Deus ou vocês creem nos ídolos. Porque eles estavam crendo em Deus e crendo nos ídolos. E não podemos ser assim. Se eu sou de Jesus, se eu creio em Jesus Cristo, eu só tenho que crer nele. A Bíblia não me dá respaldo em lugar nenhum que existem outros deuses, que eu tenho que adorar outros deuses, que é no nome de Baal, que é no nome de Aserá, e eu não vou citar outros nomes aqui, que é tantos deuses que o povo tem feito, que se eu fosse sentar aqui agora e falar para vocês, eu ia passar mais de uma semana só citando nome de deuses, que eles levantam dizendo que são deuses. E aqui está dizendo que Elisa perguntou, até quando vocês vão ficar com esse pensamento? Até quando você vai ficar nesse pensamento de servir a Deus, dizendo que serve a Deus, mas está servindo a outros deuses? A própria Bíblia fala, eu tenho uma mensagem aqui, que se você ver lá, do casamento, o primeiro milagre de Jesus, Jesus falou para Maria, o que tem eu contigo, mulher? Ele não estava desrespeitando Maria ali, ele estava querendo dizer para nós que Maria não faz milagre, que Maria, ela é uma serva do Senhor, uma mulher temente a Deus, que foi usada para trazer ele, mas aquele milagre ali era Jesus que ia fazer. Eu não posso dar honra para Maria, sabendo que ela era mãe de Jesus, mas ela não é no nome de Maria que eu vou vencer. Aí o inimigo usa, muitas vezes as pessoas fazem pedido, dizendo, eu fui abençoado por causa do nome de Maria. Não, o inimigo está te enganando, porque a Bíblia fala, se você lê a Bíblia, por que a Bíblia fala que o povo, em Oséias, o povo sofre porque ele faltou conhecimento? O conhecimento, tipo assim, eu sou pedagoga, eu estudei, eu posso ir para uma sala de aula dar aula? Posso, porque eu me preparei para isso. Mas como você vai entender da palavra de Deus se você não lê a Bíblia? Para mim entender se eu estou falando a verdade ou não,
Se eu estou saindo do contexto, eu tenho que ler a Bíblia. Eu não posso ficar naquilo que o meu pastor fala, ou naquilo que o padre, ou o presbítero, ou o obreiro, ou a diaconisa fala, não. Eu tenho que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse todos os dias, ler e entender e colocar aquilo no meu coração e pedir a Deus para me ensinar. Assim eu não serei enganada. Porque que tem muitas pessoas sendo enganadas, porque elas leem a Bíblia e não entendem. E quando elas leem um pedacinho ali, um pedacinho cá, elas não fazem aquele estudo, sabe? Aqueles convidam o Espírito Santo para entrar no seu quarto. Quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vê isso. E se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que o povo de Deus foi castigado, que foi levado a cativeiro, porque eles estavam adorando outros deuses. Aí você fala, aquele povo era um povo ruim. Mas muitas das vezes você está no mesmo contexto deles. Você está adorando outros deuses, dizendo que o povo de Israel era ruim, que o povo de Israel estava perecendo porque eles eram mal. Não, mas muitas das vezes a gente está sendo mal. E tem pessoas que não estão adorando outros deuses, mas estão adorando seu marido. Não vai para a igreja porque o marido não deixa. Não busca Deus porque o seu marido não deixa. E a Bíblia fala que a salvação é individual. Eu não vou entrar no céu por causa do meu marido. Eu vou entrar no céu pela minha comunhão. Eu não posso deixar de servir a Deus porque meu marido não serve. Eu não posso deixar de servir a Deus porque o meu pai não serve. Não, eu tenho que servir a Deus. Eu lembro de um testemunho de uma mulher do círculo de oração. Ela conta no testemunho dela que quando ela ia para o círculo de oração, o marido dela batia nela, brigava com ela e falou com ela: você está proibida de ir para a igreja. E ela, a casa dela, da casa dela para a igreja, dava para ouvir as irmãs orando e adorando o Senhor. Um dia ela falou para Deus: Senhor, eu não posso viver dessa forma. Eu não quero viver dessa forma. Eu quero congregar, eu quero servir o Senhor. Meu marido não me deixa. O marido falou que vai lá matar o pastor, que se eu for, eu vou fazer uma besteira na igreja. Aí ela entrou no quarto dela, falou assim: Senhor, senta aqui comigo agora, eu quero falar com o Senhor. Aí ela falou: Senhor, senta aqui comigo que nós vamos ter uma conversa. E ela falou tudo o que ela tinha que falar para Deus. Senhor, eu quero congregar, mas meu marido não deixa. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu quero te servir, mas eu vou ter que ir, Senhor. Eu não sei o que fazer. Aí o marido dela chegou na hora que ela estava falando para Jesus assim: Senhor, Jesus, eu te amo. O Senhor é tudo que eu tenho na minha vida. E esse marido chegou na hora e ficou ouvindo aquela conversa. Aí ele falou assim: essa mulher está me traindo dentro da minha casa. Olha como essa mulher tá agindo nas minhas costas. Pegou o facão dele. Quando ele entrou dentro do quarto, sabe quem ele viu? A mulher não tinha visto. Ela falou para Deus: Senhor Jesus, senta porque eu quero falar tudo que está dentro do meu coração para o Senhor. Aí ela conta no testemunho dela que quando o marido entrou com o facão para matar ela e o amante, que ele achava que ela estava conversando com o amante, naquela hora ele viu Jesus. Ela não estava vendo, mas Deus permitiu se mostrar para aquele homem incrédulo que ele estava vendo ali a mulher dele apaixonada por ele. E naquele momento ele caiu no chão, de joelhos no chão, e falou para Jesus: nunca mais eu te largo. E hoje ele é um grande homem de Deus. Hoje ele é um temente homem de Deus. Mas aquela mulher, ela não deixou de ir para a igreja, mas ela não ficou em casa parada, não. E tem muitas mulheres que não estão indo, mas que não estão fazendo nada no mundo espiritual. Aquela mulher, ela foi proibida da igreja, mas ela não deixou de adorar, ela não deixou de buscar, não deixou de falar com Deus. E chegou um dia que ela falou com o Senhor: senta aqui que eu quero falar contigo. Chega, eu quero ir para a igreja hoje, eu quero ir para o culto. Eu não vou ficar em casa ouvindo as irmãs glorificando a dona, e eu querendo ir, Senhor, porque eu te amo. E Deus converteu aquele homem. Quando ela se posicionou no mundo espiritual, mas muitas das vezes nós estamos nos posicionando de forma errada. Você aí servindo esses deuses estranhos, você vai indo no nome de outros deuses, Deus não vai te responder. Por isso que seu casamento acabou, por isso que Deus não libertou seu marido, por isso que Deus não te deu a resposta daquilo que você está pedindo, porque você sabe do propósito de Deus. Deus até usa pessoas para ir falar com você, Deus usa pessoas para pregar para você, para dizer o propósito de Deus, mas você insiste nesse lugar onde a presença de Deus não está ali. Pela misericórdia de Deus, Deus ainda está falando contigo, porque Ele tem propósito na sua vida. E aqui diz que Elias fala: convoca os seus 400 homens. Elias estava sozinho naquele momento, porque o povo estava em dois pensamentos. O povo estava ali com Elias, sabendo que existia um Deus, mas estava querendo adorar Baal. E aqui vai dizer que eles ficaram ali, se cortando,
fizeram rituais, se você ler mais, mataram o bezerro, fizeram fogo. E aqui diz aqui, ó, no 25 agora, 18, 25, e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um bezerro e preparai primeiro, porque sois muitos, invocai o nome dos seus deuses e metei fogo. E tomaram o bezerro e lhe deram, e prepararam e invocaram o nome de Baal. Eles não estavam invocando o nome de Deus. Aqui você pode colocar aqui, você aí que tem os seus deuses, você pode colocar aqui o nome do teu Deus. Porque da mesma forma que aconteceu com Israel, está acontecendo no dia de hoje. As pessoas estão adorando outros deuses. E aqui diz, desde manhã e até o meio-dia. Diz, Baal, responde-nos. Mas ele não ia responder, porque ele estava mexendo com o homem de Deus. Eles estavam confrontando um homem de Deus, e Deus não ia dar resposta, porque o único Deus é Jesus Cristo. Você não vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Se eu fazer uma oração, falando, oh Deus, me abençoa nisso, Deus me dê a cura, Deus não vai me responder, porque Deus deu seu único filho na cruz do Calvário para sacrificar por nós, e eu só vou a Deus se for por Jesus Cristo. Não tem outro Deus. É Jesus Cristo. Se você orar da forma correta, Deus vai te responder. E aqui aí depois no 27 vai dizer: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele e a um Deus pode ser que esteja falando. E aí Elias vai zombar deles, vai dizer: vai continuar orando aí, vai continuar falando, porque não vai acontecer nada. E quando Elias foi no 31, 18, 31, Elias já estava esperando aquele povo, orando, buscando a Deus, os deuses dele. E aí Elias vai falar: agora é minha vez, eu vou mostrar para vocês que eu tenho um Deus verdadeiro. E essa é a forma que um cristão tem que fazer. Não o Deus que eu sirvo é verdadeiro, e provar para aquela pessoa que está na idolatria que o Deus que você serve é verdadeiro. Provando o que? Na palavra, mostrando na Bíblia que todas as vezes que Israel caía em cativeiro, caía em situação complicada, que chegava alguma doença, alguma peste sobre a nação de Israel, porque eles estavam em pecado, estavam adorando outros deuses. E aqui diz no 31, e Elias tomou 12 pedras. Essas 12 pedras representam as tribos de Israel. E aí ele vai fazer, enfim, conforme as tribos de Israel, os filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Aqui Deus está lembrando, Elias está lembrando o povo que Deus tinha feito uma promessa para Jacó, mudando o nome de Jacó para Israel. E Deus estava fazendo isso por causa da promessa que Deus deu a Jacó, que se tornou Israel. E aí ele pega aquelas 12 pedras representando aqueles homens, aquela geração. E aqui ele vai dizer no 32, e com aquelas pedras edificou um altar. Sabe o que edificou o altar? Porque o altar estava corrompido. Porque o rei estava levando os povos, os profetas, 450 profetas a pecar. Porque eles estavam levando Deus estranho para aquele lugar. E como a palavra diz aqui, que ele estava cocheando entre dois deuses. O povo de Israel, ele estava servindo ao Deus do rei e ao Deus de Elias. Mas Deus falou assim: ou vocês me seguem, ou vocês servem a Baal, porque a dois deuses você não pode seguir. E aqui está dizendo: e com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Não é em nome de Baal, não é no nome de outros deuses, não, é em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, e segundo a largura de 2 medidas. Aí ele vai fazer toda a divisão, ele vai fazer aquilo que é impossível, vai jogar água ali, e depois ele vai orar e vai invocar o nome do Senhor, aquele fogo vai descer. Mas por quê? Ele estava se posicionando na forma certa. Ele estava pedindo a um Deus verdadeiro. E quando você se levantar a buscar um Deus verdadeiro, Deus vai te responder. E passando todas essas situações aqui, depois vocês vão ver que Elias, ele vai ser confrontado. Ele vai ser perseguido pela verdade. Talvez até você vai ficar com raiva de mim e dizer assim: ah, meu Deus do céu, por que ela está falando isso? Nossa, Maria, a mãe de Jesus, ela é uma mulher santa. Ela foi uma mulher santa, ela foi uma mulher cheia do Espírito Santo, mas a glória não era dela. A glória dela ser uma mulher santa, dela servir a Deus, dela ser uma mulher temente, é como eu sirvo a Deus. Mas eu não posso ser idolatrada. Eu não posso, você não pode pedir meu nome. Você não pode invocar Deus em meu nome, que você não vai receber nada, porque eu sou pecadora, eu sou falha. Eu só sou um instrumento de Deus. E Maria foi um grande instrumento, uma mulher cheia do Espírito Santo, para trazer Jesus, mas ela não tem poder.
E muitas vezes o inimigo até engana as pessoas dizendo que está recebendo bênçãos através do nome desses deuses. Mas não está, porque quando chega na hora que você mais precisa, aonde está esse Deus? Aonde está a resposta? Quantos casamentos estão sendo destruídos? Quantas saúdes? Quantas pessoas estão enfermas? Porque está faltando, porque a Bíblia fala que o povo está sofrendo porque ele falta conhecimento. Você estuda tanto para exercer uma profissão e você vai lá e faz certo. Por que você não estuda a Bíblia? Para você entender que isso que você está fazendo está errado. E no nosso próximo vídeo nós vamos dar continuidade a essa mensagem. Nós vamos ver que depois de tudo isso Elias vai se esconder com medo. Mas nós cristãos não podemos nos abater, nos esconder. Não podemos fugir da verdade. Porque mesmo que você doa a verdade, mas se você ir pesquisar, se você ir na Bíblia, você pesquisar, você vai ver que eu estou certa. Quando você ir lá e descobrir que você viveu a vida toda no engano, que você foi enganado, você vai ficar com raiva ainda. Não de mim, mas daqueles que te enganaram. Essa é a mensagem de Deus que eu deixo para os seus corações. Eu vou orar agora, vamos orar pedindo a Deus entendimento, que Deus te ajude. Que você não se perca no meio do caminho achando que está caminhando certo, quando muitas das vezes você está sendo enganada. Até mesmo pelo aquele que está pregando para você, dizendo que você está certo em adorar outros deuses, dizendo para você que você pode ficar dessa forma, sabendo que essa não é a vontade de Deus, que ninguém se perca. Mas a palavra dele diz que meu povo sofre porque ele faltou conhecimento. Então vamos orar a Deus, para Deus abrir teus olhos espiritual e te mostrar a verdade no nome de Jesus. Pai amado e querido Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, para lhe pedir ajuda em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa passe a ler a Bíblia, Senhor, com os olhos espirituais, com os olhos da fé, com os olhos, Deus, aquele que o Senhor possa abrir, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra diz que o povo sofreu porque ele faltou conhecimento, e se faltou conhecimento porque eles não estavam buscando, Senhor, porque eles estavam sendo enganados, porque eles estavam deixando pessoas nos enganar, deixando pregadores, deixando até mesmo profetas enganar eles, Senhor, dizendo que aqueles deuses eram um Deus verdadeiro, quando não era um Deus verdadeiro. E Elias provou isso, Pai, no Monte Carmelo, quando ele fez aquele altar, edificou aquele altar, jogou água sobre aquele rego e ele mostrou para aquele povo que era impossível aquele altar pegar fogo se ele não servisse ao Deus verdadeiro. Então mostre para esse homem, essa mulher, essa pessoa que está aqui nesse canal, que isso que ele está fazendo, Senhor, tendo deuses estranhos na sua casa, tendo essas imagens na casa deles, é errado, Senhor. Mas que eles não venham ficar com raiva e nem desanimar no caminhar da fé, mas que o Senhor venha mostrar a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Pai, eu entrego o povo do canal Gerando Vidas com a irmã Patrícia nas tuas mãos, porque eu creio que é o Senhor Jesus que é o mediador, é o Senhor Jesus que pode todas as coisas, e eu entrego a tua igreja, Pai, o teu povo, que ora comigo nesse momento em tuas mãos. Até nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, no nome de Jesus.